Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. E hoje nós teremos a aula da lição de número 4 da revista Central Gospel, que tem por título Homilética, que vai tratar das questões, as regras sobre a homilética, trata sobre a retórica, sobre a fala, sobre como transmitir a mensagem de maneira eficaz, então transmitir a mensagem de maneira eficiente para que o público ele seja alcançado por essa mensagem. Mas antes de nós começarmos, quero pedir para que você que não nos segue, que nos siga no canal do YouTube, que siga as redes sociais do Crente Docente, que acione o sininho, ative as notificações para que você fique por dentro de todas as notificações, as atualizações, todas as informações e notícias que serão disponibilizadas pelo Crente Docente. Quero que você também possa nos acompanhar as nossas lições bíblicas, acompanhar as nossas transmissões, as nossas aulas, que você esteja inteirado sobre todos os assuntos. Quero agradecer também a todo o corpo docente, quero agradecer a toda a organização do Crente Docente. Eu me chamo Igor Jasmin e queria pedir a você que você nos siga, que você esteja acompanhando esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso, que tem influenciado, que tem transformado vida, que tem impactado pessoas. Vamos agora começar a nossa aula, lição de número 4 da revista Central Gospel, que tem por título Homilética. O texto bíblico básico, a passagem bíblica, encontra-se em Romanos, capítulo 10, dos versos 8 a 15, e eu vou ler agora. Diz assim o texto: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Verso 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Verso de número 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Verso 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Último verso, verso 15, de Romanos, capítulo 10, do verso 8 a 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. É interessante que essa passagem ela vem tratando, vem fazendo uma reflexão sobre a importância da pregação, a importância das pessoas estarem preparadas, das pessoas se prepararem, das pessoas entenderem que todos nós precisamos pregar a palavra, todos nós precisamos fazer com que a mensagem do Evangelho seja ouvida por todas as pessoas, em todas as nações, em todos os lugares do mundo. O texto áureo, que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Paulo entendeu que todo cristão, todo homem e mulher que se converte ao Evangelho, que se converte ao chamado de Deus, se converte ao chamado de uma nova vida, se converte e tem o seu coração transformado, precisa entender no seu coração que pregar o Evangelho não é nada além da sua obrigação. Pregar o Evangelho é ter o cumprimento, é ter, na verdade, um compromisso com a verdade, é ter um compromisso em fazer, em falar a verdade. Interessante que, se nós formos notar, como diz lá em 1 Timóteo, né? Se a gente for ler o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, nos versos
15, verso 15, 1 Timóteo 15, vai dizer o seguinte, que nós temos um padrão de comportamento dentro da casa. Nós temos um padrão de como proceder dentro da casa de Deus. E dentro da casa de Deus, nós a consideramos como coluna, como baluarte, como fundamento da fé. Vai dizer assim, da verdade. Contudo, se eu demorar, ciente de como as pessoas devem comportar-se na presença de Deus, que é a igreja do Deus vivo e fundamento da verdade. Ou seja, a igreja é o lugar da verdade, a igreja é o lugar onde nós precisamos entender que a verdade de Deus será falada para as nossas vidas, nós vamos nos alimentar dessa verdade. E quando nós estamos na igreja, as pessoas que vão para a igreja ouvir a palavra precisam receber uma mensagem que seja clara, uma mensagem que venha fazer sentido, uma mensagem que venha ter uma coerência, uma construção. E para ouvir essa mensagem, o pregador, a pessoa que estará ensinando, que estará ministrando a palavra, precisa ter um mínimo de conhecimento para propagar a mensagem, para que essa mensagem ela seja não somente audível como um som, mas que ela faça sentido no pensamento, que ela faça sentido no coração das pessoas. E dessa forma, a homilética, ela vem para tratar, para trabalhar, para orientar, para direcionar a forma como cada pessoa pode, ainda que com as suas características únicas, com as suas personalidades únicas e singulares, ainda com isso, mas seguindo uma técnica, seguindo uma forma de proceder, uma forma de falar, uma forma de comportar-se, uma forma de se portar num púlpito, num altar. Então, a homilética, ela vem trazendo esse conceito, essa forma de tornar o envio da mensagem, tornar a forma como a mensagem ela é expressada para que o ouvinte seja alcançado. Mensagem, comunicação, melhor dizendo, não trata somente de uma via de mão única. Por quê? Porque a mensagem tem o emissor e o receptor. No meio do caminho existe o canal de comunicação. E a mensagem que sai do emissor, ela passa pelo canal de comunicação, que pode ser o microfone, pode ser inclusive uma mídia social, como a que nós estamos fazendo aqui agora, pode ser em áudio, num podcast somente com áudio, ou pode ser de qualquer outra forma, sabe? Uma ligação telefônica, uma mensagem de texto, não importa. Isso é o canal de comunicação. Só que eu tenho emissor, canal de comunicação. E o emissor, ele precisa estar preparado para se comunicar com o receptor. Por que isso é importante? Porque não adianta eu falar em português para uma pessoa que só entende, por exemplo, só entende inglês. A pessoa não vai compreender a minha mensagem. Dessa forma, não adianta eu falar uma palavra ou falar de uma forma em que o meu público não vai entender aquilo que eu estou falando. Isso é muito importante para a gente saber, para que a gente consiga fazer a mensagem ser entendida por todas as pessoas. Então, vamos lá. Vamos entender melhor as questões da homilética. Vamos entender melhor o que a lição traz para as nossas vidas, tá bom? Vamos compreender cada coisa, cada característica importante na questão da homilética. Caráter. É importante que o caráter seja um caráter indelével, seja um caráter que não venha a ser borrado, seja um caráter que não venha a ser apagado. Indelével por quê? Porque o caráter ele tem que ser uma marca do pregador, uma marca da pregadora. O caráter tem que ser, diria que, de repente, uma das principais coisas. O caráter ele não pode ser deixado de lado. Eu sou professor universitário e eu, como professor universitário, por exemplo, às vezes dou esse exemplo, porque na minha profissão eu posso ensinar como fazer, por exemplo, olha, para você fazer uma conexão de um cabo, você pode fazer dessa forma ou dessa forma, ensinando da maneira mais técnica possível, ensinando da maneira mais
mais correta. Mas a minha vida, na hora da minha profissão, eu posso fazer, isso é uma hipótese, tá, pessoal? Isso é uma hipótese. Eu posso fazer completamente errado, eu posso fazer tudo errado. Que ainda assim, quando eu entrar na sala de aula e for ensinar a técnica, não tem nenhum problema, porque eu serei ouvido, porque as pessoas vão entender que, não, ele está ensinando ali, eu posso até fazer isso numa hipótese, tá? Eu não estou querendo dizer que isso acontece, isso é uma hipótese. O que eu estou querendo trazer aqui, a ideia é que é o seguinte, numa questão mais secular, a pessoa ela pode ensinar ali um conceito, pode ensinar ali, sabe, por exemplo, um professor de culinária, olha, para você fazer arroz, para você fazer o feijão, você tem que fazer isso daqui, seguir essas etapas, fazer isso, isso, isso. Mas pode ser que o professor, lá na hora que ele vai fazer a comida para ele não queira fazer nada daquilo, ele não queira seguir essas regras, ele queira seguir outras regras e, enfim, isso é um comportamento dele, é uma questão pessoal dele. Só que no Evangelho não tem como a gente dissociar, não tem como a gente separar, não tem como a gente fazer diferente, não tem como eu ensinar algo que eu não vivo, porque a minha vida precisa refletir aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino. Por quê? Porque o ensino das Escrituras não é um ensino teórico, o ensino das Escrituras não é um ensino científico somente, não é um ensino teórico somente, mas o ensino das Escrituras é o ensino de um estilo de vida, de uma transformação, de uma construção de caráter, de um sistema, de uma base de valores, de crenças, sabe? Daquilo que nós estamos nos guiando. Então, de propósito, de identidade. Eu não consigo, por exemplo, pegar a minha identidade, pegar a minha foto da identidade, numa questão mais natural, que nós conhecemos, eu não consigo pegar a foto da minha identidade e colar em outra identidade e falar, não, agora eu não sou mais o filho da minha mãe e do meu pai, agora eu sou filho dessas pessoas, meu CPF não é mais esse, agora é outro, sabe? Não tem como eu separar essas coisas. Por quê? Porque aquilo que eu prego precisa ser a imagem que eu carrego na minha forma de viver. Aquilo que eu falo para as pessoas, aquilo que eu digo, olha, isso é pecado, olha, isso é errado, olha, isso não pode ser feito, olha, isso não deve ser feito, olha, deve fazer assim, deve se portar dessa forma, deve ser, o seu comportamento deve ser esse. Então, dessa forma, eu não consigo separar aquilo que eu ensino daquilo que eu vivo, porque isso é uma heresia, porque isso é uma hipocrisia. Isso é como se aquilo que os fariseus fizeram na época de Jesus. Eles falavam alguma coisa, eles pregavam, eles diziam como deveria ser o comportamento das pessoas, só que eles não se comportavam da forma que eles pregavam. Eles não tinham essa característica, né? Eles simplesmente imputavam sobre as pessoas um peso, uma carga que eles mesmos não conseguiam carregar. Então, essa marca do caráter precisa ser bem viva, precisa estar bem fundamentada. A pessoa que vai pregar, que vai levar a palavra, precisa ter o seu caráter ilibado, precisa ter o seu caráter firme, precisa ter o seu caráter bem construído em Deus, bem alicerçado na palavra, precisa ter um caráter reto. Olha o que vai dizer Deus a respeito de Jó. Quando Deus vai falar a respeito de Jó para o inimigo, para o tentador, para aquele que estaria vindo tentar a vida de Jó. Olha o que Deus vai falar. Viste meu servo Jó, homem reto, justo, íntegro e que se desvia do mal. Isso é o caráter do homem, isso é o caráter da mulher, cristão. Isso é o caráter que todo cristão deve perseguir durante a sua caminhada cristã, durante a sua vida com Deus. Por isso que vai dizer Deus sobre Enoque. Enoque andava com Deus. Não era, na verdade, claro que Deus ele se permitia, claro que Deus ele tem isso, mas quando eu leio que Enoque andava com Deus, eu entendo que o Enoque ele vivia uma vida de caminhada com Deus, uma vida de que ele se dedicava a Deus. Amém? Vamos lá. Sensibilidade e discernimento. Não tem como, vai dizer o texto bíblico em Romanos também,
que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, os tais são filhos de Deus. Os mesmos são filhos de Deus. Não tem como nós termos uma vida com Deus se a nossa forma de caminhar, se a nossa caminhada, se os nossos caminhos não são direcionados pelo Espírito Santo. É muito importante que o Espírito Santo seja o nosso condutor, que o Espírito Santo seja o motorista da nossa vida. É muito importante que o Espírito Santo de Deus venha governar as nossas ações. Por que isso é tão importante? Gálatas 5 vai dizer que umas são as obras da carne e outras são o fruto do Espírito as virtudes do fruto do Espírito são, ou seja, paciência, amor, longanimidade, bondade, domínio próprio. Então, se a pessoa não consegue ter o domínio próprio, como é que ela vai pregar para outras pessoas sobre domínio próprio? Se a pessoa não consegue amar outra pessoa, como é que ela vai pregar sobre o amor de Deus? Se a pessoa não consegue ter paciência, como que ela vai pregar sobre paciência para outras pessoas? Se a pessoa não consegue ter misericórdia, como ela vai pregar sobre misericórdia para outras pessoas? Se a pessoa não consegue ter uma vida ativa com o Espírito Santo, se ela não consegue se relacionar com o Espírito Santo, como que ela vai pregar para outras pessoas sobre o relacionamento com o Espírito Santo? Entenda, então, que precisa existir uma consonância, precisa existir um alinhamento, precisa existir uma união entre aquilo que está sendo pregado e aquilo que está sendo vivido. Não tem como separar isso. E dessa forma não tem como separar também uma vida alinhada com o Espírito Santo para uma vida de pregação da palavra. Por quê? Porque nós somos somente um canal, nós somos um canal que Deus utiliza na terra para pregarmos a mensagem. Nós somos o canal que Deus utiliza para propagarmos o seu evangelho. Como diz as Escrituras, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando Cristo ele é revelado a partir das nossas vidas, a partir da vida da comunhão da igreja, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando Cristo é revelado, a glória vem ser revelada também, e essa glória ela vem trazer uma esperança. Amém? A glória de Deus. Então, vamos continuar passando por alguns tópicos importantes sobre a vida do cristão, a vida da pessoa que está se colocando como uma mensageira de Deus. Uma boa comunicação. Olha, é muito importante saber pronunciar, saber falar, saber levar a mensagem de uma maneira audível, de uma maneira compreensível, de uma maneira em que o público ouvinte vai entender a mensagem, vai entender a forma como você está falando, como eu estou falando, vai dizer se a mensagem será compreendida ou se ela não será compreendida. Por isso eu citei aquele exemplo. Não tem como, por exemplo, eu chegar para um público que só entende mandarim e começar a falar da mensagem em português. Por quê? Porque as pessoas não vão compreender aquilo que eu estou falando e a mensagem não surtirá efeito. Os corações não serão alcançados, as vidas não serão transformadas. Então, a preparação, ela é importante. E a preparação, ela precisa ser intencional. Quando Deus falou no meu coração, quando Deus falou comigo que iria me usar para levar a sua palavra, eu comecei a me preparar de maneira muito intencional. Eu lia a palavra de Deus diariamente, eu tinha meus devocionais diariamente, eu fazia as minhas leituras de Bíblia diariamente. Só que quando Deus ele falou para mim, eu vou te usar para levar a palavra, eu comecei a me preparar de maneira intencional. De que forma? Eu comecei a construir uma biblioteca, eu comecei a ler livros incessantemente, eu comecei a me movimentar, eu comecei a ler a palavra com mais dedicação, com mais busca, eu comecei a me consagrar um pouco mais, eu comecei a buscar a Deus um pouco mais, e isso vem sendo como se fosse uma escada, degrau por degrau, no crescimento com Deus, no conhecimento com Deus, na vida com Deus, na caminhada com Deus. Então, por isso que precisa existir essa intencionalidade
das ações. Como eu vou me preparar para pregar a palavra, como eu vou me preparar para uma EBD, como eu vou me preparar para levar uma mensagem para jovens, para adolescentes, como eu vou me preparar para levar uma mensagem numa igreja mais tradicional, numa igreja mais contemporânea, como eu vou me preparar. Isso é muito importante, isso é importantíssimo. Conhecimento da palavra. Não tem como falar daquilo que não se conhece, não tem como falar daquilo que não se vive, não tem como falar, por exemplo, citar textos bíblicos, como por vezes eu acabo citando, se não há uma meditação na palavra, como vai dizer Salmo no capítulo 1, né? Salmo 1 vai dizer assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, verso 2, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, a palavra de Deus precisa ser, sim, a nossa base, o nosso fundamento. Aquilo que nós estamos procurando, aquilo que nós estamos buscando, está na palavra. Então, o que eu vou falar? Está na palavra. Não procure uma revelação divina da palavra no YouTube, como pregar essa palavra. Claro que, assim, eu não vou aqui dizer que não vai existir uma revelação no YouTube, não é isso que eu estou falando, tá? Até porque eu também vejo pregações pelo YouTube, eu vejo pregações em outras formas de streaming também, como tem alguns aplicativos que a gente consegue baixar pelo celular, pelo computador e assistir mensagem. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente não pode deixar de lado a nossa busca pessoal pela palavra e pela revelação da palavra. Por quê? Porque possivelmente a palavra que Deus deu para essa pessoa foi uma revelação que ele deu para essa pessoa falar para aquele público. Agora, Deus quer falar com você através da sua palavra para que você leve uma palavra específica para o público que você vai pregar, específico para a localidade onde você vai estar ministrando a palavra. Então, creia nisso, busque a palavra incessantemente e Deus vai revelá-la ao seu coração. Conhecimento da homilética, conhecimento de técnicas, de como falar, como se comportar, aquilo que eu vou falar, da maneira como eu falo, o tom que eu falo, se eu falo um pouco mais linear, se eu falo um pouco mais levantando o meu tom de voz. Tudo isso são formas que você utiliza, que você tem técnicas para fazer com que a sua mensagem ela alcance mais corações, seja mais eficiente e eficaz na forma de alcançar vidas. Lembrando que a mensagem de Deus, a pregação da palavra, não é entretenimento. A pregação da palavra é alimento para ovelhas, não é entretenimento para bodes. A pregação da palavra, ela é para alimentar vidas. A pregação da palavra, ela é para converter pessoas para o evangelho de Deus. Se a pregação da palavra, ela se tornou um entretenimento, perdeu o sentido, porque a pregação da palavra, em primeiro lugar, é para ganhar almas, para fazer com que pessoas tenham uma nova vida, como vai dizer 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a pregação da palavra é fazer nova todas as coisas, fazer uma transformação de vida, conversão de almas. Pregação da palavra é isso. Segundo lugar, pregação da palavra, alimentar ao povo, alimentar as ovelhas, alimentar as pessoas que já se decidiram por seguir o caminho com Cristo. Então, a pregação da palavra também serve para fundamentar, para renovar, para alimentar as ovelhas de Deus. Amém? Consagração pessoal e amor pelas almas. Não tem como ter uma pregação eficiente, uma pregação que vai ganhar almas, uma pregação que vai converter pessoas, se no nosso coração não existe o amor por almas, se não existe o amor por vidas, se nas nossas entranhas, se no nosso íntimo, no nosso ser, não existe um amor por almas, a nossa pregação será vazia, será uma pregação fria, será uma pregação puramente científica e racional. Mas o que nós queremos é ganhar almas, ganhar vidas, assim como Cristo fez, que ele amava as almas, que ele pregava com muito amor, que ele pregava com muita dedicação, que ele pregava buscando pessoas para conhecer a revelação de Deus, para ganhar almas. Isso é muito importante. Amém? Vamos continuando. Contextualização e aplicação. Isso é um fato muito importante, porque nós vivemos num contexto sócio, cultural, econômico, e que
tem uma cultura, melhor dizendo, de uma maneira bem ampla e geral. Existe uma cultura. A cultura de hoje não é a cultura da época de Jesus e não será a cultura daqui a 100 anos, 200 anos, porque a cultura ela vai mudando e a cultura ela vai mudando a forma de falar, a forma de pronunciar as palavras, a fonética, vai mudando também a questão do contexto no geral. E isso é muito importante. Por quê? Porque a mensagem de Deus ela precisa ter um direcionamento e uma aplicação para o público que está contextualizado na cultura atual. Dessa forma, por exemplo, se eu vou pregar numa região onde está mais frio, eu vou mais encasacado. Se eu vou pegar num culto que é mais num lugar mais quente, eu consigo ir com uma camisa T, com uma calça jeans, que vai deixar mais arejado. Isso é uma questão de localidade, contextualização. Mas se eu também for numa igreja mais tradicional, eu vou com terno e gravata. Se eu vou numa igreja que é mais renovada, mais contemporânea, onde permite, onde a liturgia permite, eu posso ir com uma camisa T, ou eu posso ir somente com blusa social e uma calça jeans. Então, tudo isso é contextualização. E a aplicação no contexto atual, no cenário atual, devido à cultura, à economia, à sociedade da época, como essa mensagem será aplicada na vida das pessoas. Como essa mensagem vai transformar, sabe? Se de repente, hoje nós sabemos que a cultura que vem sendo impregnada nas pessoas é a cultura onde você pode ser livre para você ser o que você quiser. E a gente vai na contramão, a gente vai dizendo, não, isso é pecado, não é desse jeito. Se você está fazendo alguma coisa que está desalinhado com a vida, com a palavra de Deus, se a sua vida ela não segue a palavra de Deus, então isso é pecado. Amém? Então, a homilética, ela vai trazer a contextualização e aplicação diária. Atualização e foco. Isso é muito importante porque a atualização, a gente precisa contextualizar, não é atualizar a Bíblia, não é atualizar o que está escrito, mas é pegar as verdades bíblicas e aplicar no nosso cenário. Se a Bíblia disse que é pecado, é pecado. Se ela disse que o certo é fazer isso, então tem que fazer isso, tem que seguir, obedecer, ser obediente. Como diz a palavra, como diz Deus, como Deus falou para Samuel. Samuel, eu não quero sacrifício, mas eu quero obediência. Eu não quero que o povo se sacrifique, mas eu quero que ele obedeça a minha voz, que ele obedeça os meus mandamentos, que ele compreenda que se ele me obedecer, assim como vai dizer em Jeremias 29, a partir lá do verso 11, bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança, para vos dar um fim melhor, ou uma esperança de um futuro melhor, ou o fim que esperais. Enfim, devido às versões, tem algumas variações, mas a verdade é que esse foco e essa atualização, ela vem direcionado para que o público venha entender aquilo que está sendo dito na palavra de Deus e que o público venha a aplicar essa palavra. Então, não tem como eu ficar pregando como se estivesse vivendo há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás. Não, o público atual, a sociedade atual, na cultura atual, precisa entender a palavra e precisa aplicar essa palavra na sua vida diária. Vamos entender agora um pouco sobre a prática da homilética. Delimitações dos pontos principais da mensagem. Bom, existe uma estruturação do sermão e isso traz uma linha. Então, a gente faz alguns pontos no sermão e essa linha vai conectar desde a introdução do sermão até a conclusão do mesmo. Então, eu começo com uma introdução do sermão ou da ministração da palavra, enfim, ou da aula de EBD, não importa. E essa estruturação, ela começa e vai linkando ponto a ponto, vai estruturando um conhecimento, é uma construção do conhecimento e tudo isso vai alcançando aos poucos a mente das pessoas, porque vai fazendo sentido aos poucos, porque você linka um ponto no outro e esses pontos eles começam a fazer sentido, como se fosse uma costura, como se fosse um tricô, onde no início tem várias linhas soltas e quando você vai ligando as linhas, no final você tem ali uma manta, você tem ali um desenho, um bordado que faz sentido. Vamos lá. Atenção quanto ao tema e a linha condutora da mensagem, isso é muito importante. Por quê? Porque a atenção quanto ao tema e a linha condutora
vai direcionar aquilo que a sua mensagem estará gerando nas pessoas, aquilo que a sua mensagem quer trazer de reflexão. Por exemplo, não adianta falar sobre laranja, começar a ler o texto sobre laranja e depois começar a falar sobre melancia e concluir com banana. Isso não existe. Isso daí não faz sentido na mente das pessoas. Então, existe toda uma linha condutora, onde o texto bíblico básico que eu estou lendo, que vai tratar sobre, como por exemplo aqui, sobre a pregação da palavra de Deus. Então, perceba que eu li um texto bíblico que introduziu a pregação da palavra de Deus, como pregar a palavra de Deus, sabendo que a palavra de Deus é uma obrigação, é importante, é fundamental para a vida do cristão. Então, comecei nessa introdução e estou costurando aqui pontos sobre a homilética, sobre como pregar, sobre questões importantes da homilética. Então, eu coloquei pontos, a revista tem pontos, e eu estou costurando aqui com uma linha, com um fio condutor, estou começando a costurar esses pontos para que no final haja uma consonância, para que no final haja uma unidade, tá? E que tudo como um conjunto venha fazer sentido para as nossas vidas. Amém? Então, isso é muito importante para que nós não venhamos a fugir do tema, para que nós não venhamos a fugir, por exemplo, estou falando aqui sobre homilética, aí do nada eu vou começar a falar da vida, por exemplo, de Neemias, de Saul, eu vou falar de Abraão aqui, não faria sentido. Então, a linha condutora, ela vai delimitar a mensagem e vai gerar um resultado que eu estou buscando. Isso é importante, isso a homilética, ela trata falando sobre um foco, por isso que a gente está falando sobre foco e linha condutora também, tá? Fidelidade quanto ao texto original. Isso é muito importante, pastor Silas sempre fala sobre isso. Texto fora do contexto é pretexto para a heresia. Então, não tem como pegar um texto e extrair esse texto do seu contexto, tá? Do contexto bíblico, do contexto da passagem bíblica, e fazer uma história a partir desse texto, que não tem nada a ver com o contexto. Perceba que eu consigo conjecturar, eu consigo fazer conjecturas a partir do texto bíblico, desde que eu não fira todo o contexto da Bíblia, desde que, por exemplo, eu não fira o contexto em outras passagens. Então, eu posso conjecturar, isso é possível ser feito. O que eu não posso fazer é ferir a Bíblia. O que eu não posso fazer é pegar um texto fora do seu contexto e utilizá-lo para gerar heresias, para gerar coisas que não fazem sentido na Bíblia. Por exemplo, Deus é amor. Hoje em dia está muito em alta esse versículo, Deus é amor. E esquecem de todo o restante, da justiça, que Deus é fogo consumidor, que Deus ele vai julgar. Então, Deus ele é amor, e porque Deus é amor, toda forma de amor é aceita. Então, porque Deus é amor, eu posso viver como eu quiser, porque Deus ele é amor, ele me ama. E no final da história, o amor por Deus, ele vai me salvar, eu vou para o céu independente do que eu faça. Por quê? Porque Deus é amor. Não é isso. Isso é heresia. Texto fora do contexto é pretexto para heresia. Amém, irmãos? Vamos continuar. Considerações gerais aqui, só para a gente começar a finalizar. As fontes do pregador, propósito do sermão e alerta aos pregadores. Isso é muito importante, aquilo que eu falei. A fonte precisa ser a palavra de Deus. A fonte precisa ser uma vida com o Espírito Santo. A fonte precisa estar alinhada com a palavra, com jejum, com oração, com uma vida com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o autor da palavra e ele vai direcionar a palavra para a aplicação, para o público em específico. Amém? Então, a palavra de Deus, a biblioteca, como eu já citei anteriormente, arquivos, e-books, documentários. Existe uma série chamada The Chosen, que vocês podem também estar extraindo. São coisas que eu acompanho também. Existem pregações também em podcast, como é o caso do canal do Crente Docente, onde você vai alimentar a sua mente. Existem canais, por exemplo, como a faculdade Vitória em Cristo, onde você pode obter também mais conhecimento, você pode obter mais base teológica para a sua vida, tá? Então, são fontes que você pode ir buscando.
O propósito do sermão. Qual é o propósito do sermão? Edificação, exortação, consolação, é um compartilhamento de uma instrução bíblica, como no caso de uma EBD, por exemplo, um despertamento espiritual, um desenvolvimento ou maturidade espiritual, aprofundamento da espiritualidade, uma renovação do compromisso com o Pai, enfim, o propósito do sermão, o propósito da ministração da palavra vai direcionar, vai fazer com que a linha condutora te leve a um caminho. Amém? E um alerta. O foco principal do pregador é que seus ouvintes, isso é muito importante, entendam a mensagem proferida por ele e sejam transformados, aquilo que eu citei inicialmente, pelo poder dessa mensagem. Então, o que eu citei anteriormente a pregação da palavra, ela basicamente tem duas motivações em Deus. Uma, a conversão de almas, a propagação do reino de Deus. Duas, a alimentação das ovelhas de Deus, ou seja, aquilo que vai fundamentar as pessoas, alicerçá-las ainda mais em Deus. Não tem como eu dissociar, não tem como eu separar. Se existe alguma motivação, se a motivação da pregação da palavra é para ganhar fama, poder, dinheiro, se a pregação da palavra é para estar num status social diferenciado, perdeu completamente o sentido, acabou completamente a ideia e a motivação original. Então, a pregação da palavra, isso é um alerta para cada um de nós que estamos pregando a palavra. A pregação da palavra não é para que você se torne conhecido, a pregação da palavra é para que Deus se torne conhecido, como vai dizer João capítulo 3, no verso 30, para que ele cresça e eu diminua. Importa que Deus cresça e que nós venhamos a diminuir a cada dia. Por quê? Porque perguntaram para João, Jesus está ganhando discípulos, pessoas estão começando a seguir, e você o que vai dizer? Ele vai dizer, o importante é que ele cresça, o importante é que ele apareça, o importante é que ele venha a ser conhecido e que eu diminua a cada dia mais. Concluindo agora, vestimentas. Vestimenta, pontualidade, tempo para a entrega do sermão, esboço e a língua, o vernáculo. Vamos lá. Certa vez eu fui numa igreja que era uma igreja tradicional, e eu gosto de usar barba. Eu tenho barba aqui, eu uso a barba, eu cuido da minha barba. E quando eu fiquei sabendo que a igreja é tradicional, eles não costumavam ter barba. O que eu fiz? Eu prontamente falei, olha, eu estou tirando a barba. Liguei para a pessoa que me convidou e falei, olha, vou tirar a barba, porque eu estava conversando com ele sobre isso. E falei, olha, então eu vou tirar a barba. Ele falou, não, irmão, não precisa tirar a barba. As pessoas vão aceitar você aqui. As pessoas entenderam que a sua realidade aí da igreja permite barba, que a gente não tem essa cultura, mas a gente vai permitir você vir com a sua barba, não tem problema nenhum. Só o que a gente pede é que você venha pregar de terno e gravata. Eu falei, não se preocupa. Eu vou de terno e gravata, né, que já é um contexto onde, na igreja onde eu estou atualmente, não é algo cultural. Estar de terno e gravata, lá é cultural, ir para os cultos de terno e gravata, estar de terno e gravata, e principalmente o pregador estar de terno e gravata. Mas, além disso, eu falei, não, eu vou tirar a barba. E aí, depois, o rapaz me ligou e falou, caramba, as pessoas aqui, os pastores, o pastor presidente, está feliz com a sua atitude em entender e tirar a barba. Eu falei para alguns amigos próximos, eu falei, não é uma barba, não é um contexto, não é, sabe, ter um bigode, ter uma barba que vai me impedir de levar a palavra de Deus para pessoas, de alcançar corações. Se as pessoas, por exemplo, falam assim, olha, para pregar aqui tem que estar com o cabelo na máquina 1. Tudo bem, eu vou passar a máquina 1 e vou pregar a palavra. Por quê? Porque o que eu faço é para ganhar almas, é para viver o evangelho. Se de repente, para pregar num curso de adolescente, eu tenho que ir com uma blusa colorida, eu vou com a blusa colorida. De repente, para pregar numa conferência de jovens, eu tenho que estar alinhado com uma jaqueta, com uma calça jeans, enfim, de tênis. Eu vou assim, não tem problema. Se eu for na tradicional, eu tenho que estar de terno e gravata, eu vou de terno e gravata. Se tiver que botar colete, eu vou de colete, não tem problema. Isso daí não vai impedir a pregação da palavra de Deus. Tempo de entrega, sempre tomar cuidado, porque o tempo de entrega não pode exceder aquilo que está proposto. A pontualidade na hora de chegar, na hora de entregar também a mensagem, tá? O esboço tem que estar bem elaborado e a língua que você vai falar precisa estar alinhado com o seu público, ou então tem que ter uma pessoa que vai estar traduzindo aquilo que está sendo pregado para que o público possa entender. Então, se eu estou falando em português e o meu público consegue compreender o português, ok. Se não,
teria que ter um tradutor para a língua do público, para que o público entendesse aquilo que está sendo pregado. E agora, concluindo, eu encerro. Nem todos possuem a mesma capacidade de comunicar as mensagens que considera ter recebido do Espírito Santo. No entanto, o segredo está em não desanimar e continuar em busca do aprimoramento. Não pare, por favor, não pare. Existe, agora eu estou falando aqui, focado para você. Existem pessoas que não importa, só vão ouvir a mensagem do Evangelho se você pregar. Por quê? Por que isso? Porque não importa se for um Billy Graham da vida, Billy Graham não vai alcançar todas as pessoas do mundo. Billy Graham morreu, faleceu. Agora é com você, agora é comigo. Agora somos eu e você que estamos na terra aqui, que precisamos pregar a palavra. Somos eu e você que precisamos levar a palavra para as pessoas. Somos eu e você que precisamos pegar e colocar a mão no arado, pegar essa missão e falar, não, Deus, é comigo. Deus, eu vou levar a palavra para a minha família, eu vou levar a palavra para a minha vizinhança, eu vou levar a palavra para o meu ambiente social, eu vou levar a palavra na minha faculdade, na minha empresa, eu vou levar a palavra no meio dos meus amigos que são do mundo, eu vou levar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, eu vou falar do teu nome com a minha vida, com a minha palavra falada, com a minha forma de agir, com o meu comportamento, com o meu posicionamento. Tudo vai refletir a sua imagem e semelhança, vai refletir a sua glória. Muito obrigado por tudo. Quero agradecer a você que esteve até aqui nesse momento conosco, que estava ouvindo aqui, que estava aqui, sabe, pegando um pouco do seu tempo para ouvir e aprender um pouco mais sobre homilética, sobre a palavra de Deus. Quero agradecer a você, pedir para que você se inscreva no nosso canal, para que você ative o sino, para que você deixe o seu like nessa mensagem, para que você seja uma pessoa que vai propagar a mensagem. De repente você vai dizer assim, olha, Igor, eu entendi o que você quis dizer, eu entendi o que você estava falando, fez total sentido, eu acho que vale muito a pena. Então pega essa mensagem, compartilha essa mensagem, compartilha o link, compartilha com seus amigos, compartilha no seu ambiente social, fala, olha só, eu vi essa mensagem aqui, eu achei interessante, a gente precisa modificar algumas coisas, a gente está pregando com a motivação errada, a gente está falando de uma maneira errada, não. Pega isso daqui e vamos começar a compreender, vamos, sabe, entrar em contato entre a gente aqui, vamos começar a melhorar e aprimorar a nossa forma de entregar a mensagem. O meu muito obrigado, o meu agradecimento do fundo do meu coração. Que você tenha um dia abençoado, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma vida abençoada, que você possa viver a novidade em Deus, que Deus possa encontrar em ti um coração quebrantado, um coração que vai estar dedicado à sua obra. Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.